Então, assim, isso significa que a inteligência é um processo possível, ou seja, a cognição, a capacidade humana de abstrair o sentido, ou abstrair o que o Aristóteles chamaria de essência, é possível por causa da inteligência humana. Então, cada um aqui vai ser capaz de manejar a astrologia se eu chegar aqui para vocês e ensinar para vocês, olha, está aqui os signos, está aqui as casas, a casa 1 significa isso, a 2 significa isso, a 3 isso, a 4 aquilo, os atributos dos signos são esses, esses e esses. Vocês vão começar a mexer naquilo e com o tempo, simplesmente pelo fato de que vocês são pessoas dotadas de consciência e inteligência, vocês vão começar a entender o que está por trás daquilo ali mais ou menos e vão começar a saber fazer o mapa ali direitinho, digamos assim. E vai começar até por intuição a perceber, poxa, quando eu junto esse aspecto com esse, sempre vem uma pessoa, sei lá, muito fechada, de cara fechada, ou com um aspecto assim assado. Você começa a aprender sozinho, só de brincar com a coisa, mas isso não significa que você tenha entendido o que é aquele troço ali. Então eu vou começar com uma brincadeira, que eu costumo fazer também quando eu estou ensinando astrologia, e essa agora vocês vão precisar responder, tá? Parece uma pergunta óbvia, mas é óbvia, porque é exatamente isso. Eu quero que vocês me respondam. O que é a Lua? Um astro. Um astro feminino que indica o modo como você sente, o modo como... Tá. Bom, o signo que está ascendendo na Lua representa o modo como você lida com as suas emoções, de alguma forma. Antes ainda, mais simples, eu quero a resposta mais simples. Não sei se satélite natural. Tá bom, tá aí, eu não gostei da resposta. Satélite natural da Terra. Tá, essa sua resposta aí tem duas partes. Né? É o satélite, que é o gênero específico do objeto que você está descrevendo, ou seja, o seu objeto é um satélite, e o satélite natural da Terra é a diferença específica, aquilo que diferencia ele dos outros satélites. Ele é o satélite que é o natural da Terra. Tá, beleza, satélite. Mas quando você fala, sei lá, por exemplo, cidade satélite, você tem alguma coisa a ver? Porque quando a gente fala que, por exemplo, o litoral é uma cidade satélite do Rio, quer dizer que... Tem a ver que é a satélite do Rio, porque ela está à margem do Rio, está próxima e ao mesmo tempo não faz parte. Tudo bem, mas era isso que você estava pensando quando você estava falando da Lua? Você não estava falando de a margem, você estava falando de um troço girando no céu. Né? Então, beleza. Isso revela a primeira coisa. Que quando a gente usa as palavras, na verdade tem três maneiras de a gente usar as palavras. Mas a gente só tem dois jeitos aqui que interessam. Primeiro, as palavras são usadas como indicador concreto de um fenômeno. Tá? A Lua é o satélite natural da Terra. Beleza. Você usou as palavras direitinho aqui e tal. Todo mundo vai entender o que você está falando quando você usa essa palavra. Só que quando eu estou falando quando você fala a Lua é o satélite natural da Terra, na verdade você está, de alguma maneira, apontando para a Lua e dizendo, olha, é aquilo ali, é aquele negócio que está ali no céu girando. É um indicador concreto de um fenômeno que todos nós experimentamos ao mesmo tempo. Beleza? O segundo maneira que a gente pode usar as palavras é o que a gente chama de sentido dialético. Por exemplo, quando eu falo, o ser humano é um animal racional. Eu não estou falando de um fenômeno que a gente está experimentando. Não tem isso. Entendeu? Eu não estou falando de ninguém específico aqui. Eu estou usando a palavra racional para descrever um conteúdo que eu abstraí do fenômeno depois que ele já aconteceu. Então, quando você fala, por exemplo, da Lua como satélite, você está tentando falar da Lua como um fenômeno concreto e imediato. Quando você fala, por exemplo, da genitória como satélite, você está tentando extrair um conteúdo simbólico, digamos assim, do que você entendeu do que significa estar subordinado. Quando você tem dois entes, um subordinado ao outro. Beleza? Agora vem cá. O que é satélite? Satélite é uma coisa
que orbita em outra coisa. Maior, de massa A maior. matéria que está orbitando no espaço. Massa maior. Tá, beleza. Como é que você sabe que a Lua tem massa? Eu li algum livro na escola. Ah, a gente chegou num ponto importante. Para estudar astrologia é essencial que a gente entenda uma coisa que a gente não aprende na escola. A diferença entre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acha. Uma coisa é tudo que você sabe sobre a Lua, tudo, absolutamente tudo. Eu posso afirmar isso aqui de maneira arbitrária sobre todo mundo. Entrou na segunda categoria, que é aquilo que você acredita. É um monte de informação que você sentou, te deram e você acreditou. Não estou dizendo que você não tinha motivo para acreditar, não estou dizendo que os professores estavam mentindo, que tudo é uma grande farsa, não é, o ponto não é esse. O ponto é que, de fato, tudo que você sabe, por exemplo, sobre a Lua, entrou na categoria autoridade. Autoridade que a escola tem enquanto lugar do saber, ou algo do tipo. Então, sim, hoje a gente sabe que a Lua é um corpo, por exemplo. Tá? Mas os astrólogos não sabiam. A maioria dos grandes autores importantes da astrologia não tinham certeza se a Lua era um corpo ou não. Esse conhecimento é irrelevante para a prática astrológica. É irrelevante, porque é a segunda, justamente porque ela está por causa do segundo pilar que eu falei da astrologia. A astrologia é um conhecimento simbólico. Ela não é, e aí já respondendo a pergunta, ela não é uma ciência no sentido estrito que ciência tem hoje. Mas isso também não deveria fazer ninguém se sentir censurado, porque a psicanálise também não é uma ciência no mesmo sentido que, sei lá, que a física, no sentido estrito. Indo mais a fundo, a história também não é uma ciência, no sentido, na definição que a gente tem de ciência moderna. Indo mais a fundo, a gramática também não é uma ciência. E sendo mais provocador ainda, a matemática também não é uma ciência no sentido moderno. Não dá para você fazer um experimento mostrando que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma autodeterminação lógica, digamos assim. Você supõe que o princípio da igualdade é possível e deduz a matemática inteira dali, e toda a ciência é deduzida da matemática. Então, a parte de não ser ciência, isso já é ponto pacífico, a gente não precisa se preocupar com isso. Então tá, vamos falar agora um pouco de simbolismo. Era cosmologia até agora? Não. Na verdade, eu citei cosmologia como um dos pilares. Tá? A gente não vai adentrar muito aqui, porque não faz muito sentido começar a falar de Aristóteles. Eu quero dar uma pincelada geral do que a gente vai de fato tratar no curso. A gente vai falar de um pouco de cada coisa, tá? A gente vai falar um pouco de simbolismo, um pouco de cosmologia e um pouco da técnica astrológica. Tá? O que eu quis dizer no começo é que não faz sentido eu ensinar para vocês como é que se traça, como é que se desenha um mapa, sem falar antes de onde é que surgiram essas coisas, de onde é que surgiram esses símbolos, por que a astrologia é possível. Tá? Então, a primeira conclusão que a gente tira daqui, dessa questão da Lua, é que todo conhecimento que se extrai da astrologia, assim como de toda a psicologia conhecida, seja ela, sei lá, psicanálise ou qualquer outra, é de natureza simbólica. O que significa isso? Quando a gente está lidando com símbolos, ou outra palavra possível para símbolo é signo, significa o seguinte: o signo nada mais é do que um apontador, ou seja, ele aponta para um objeto para o qual você não pode aprender. Você só pode apontar na direção para que a pessoa que está recebendo a mensagem olhe naquela direção. Vou dar um exemplo aqui.
Eu não quero que não precisa nenhuma descrição, etc. É a primeira coisa que vem à mente de vocês quando eu uso esse símbolo aqui. Não. Ok, é uma cruz, mas... Religião. Sofrimento. Sofrimento? Jesus. Jesus. Catolicismo. Catolicismo. Perceba, é só um desenho, mas um desenho carregado de significado. Ele aponta para conteúdos que fazem parte do nosso imaginário, do nosso conteúdo comum. É isso que eu quero dizer quando eu estou falando do signo. Tá? E por que eu digo que a psicanálise, por exemplo, ela também é uma ciência de conteúdo simbólico? Porque aqui eu estou usando já a ciência, eu não tenho mais de ficar me censurando, eu estou usando ciência em sentido lato, aqui, em sentido amplo. Por que a psicanálise é uma ciência simbólica? Porque você não pode abrir a cabeça de alguém e falar, olha, tá aqui o ID do sujeito, tá? Pegar um bisturi e tirar ele aqui e falar, ó, toma o ID dele. O ID não é uma coisa que você possa pegar, cheirar, etc. Superego, ego, nome do pai, para os lacanianos, são tentativas de aprender um conteúdo do qual você não consegue dar uma definição fechada, mas que você consegue aprender o fundo comum daquele fenômeno e apontar para as outras pessoas, para que ela entenda do que você está falando. Quando você não pode, a gente não tem como compartilhar a nossa experiência de maneira precisa, ou seja, a gente não pode passar para o outro exatamente o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo. A gente só pode transmitir através de signos ou de símbolos para que a pessoa olhe para lá e tente reproduzir a mesma experiência. Tá? Então, infelizmente, não dá para a gente medir essas coisas, a gente precisa apelar para os símbolos. E a astrologia é também uma ciência simbólica. Tá? Agora, a astrologia ela está, digamos, algumas etapas antes da psicologia nesse sentido. Isso também tem uma razão de fundo histórico. Como eu disse, pouca gente sabe, mas a astrologia ela, por muito tempo esteve na mão, digamos assim, boa parte do corpo dela foi desenvolvida pelos doutores da igreja, por Santo Alberto, por Tomás de Aquino, etc. O corpo robusto da astrologia está ali. Né? E o que acontece? Na época da Revolução Francesa, o sentimento anticristão era muito forte entre aquelas pessoas. E tudo aquilo que remetia ao mundo velho, ao mundo das ciências clássicas, ao mundo cristão, foi refutado, rechaçado, etc. E os maus dizeres em relação à astrologia começaram muito nessa época, porque a astrologia era associada ao cristianismo, ao mundo clássico, às ciências tradicionais, etc, etc. Então nasceu nessa época a ideia de que a astrologia é obscurantista, etc, etc. E muitos dos trabalhos que já tinham, digamos assim, vindo à tona naquela época, já se perderam. Né? A gente só tem os trabalhos mais importantes. E qual foram, digamos, as etapas do desenvolvimento da astrologia? Voltando agora para a história. A primeira foi Ptolomeu, que ele começou a especular entre a correspondência de doenças, né, de acontecimentos fisiológicos e a estabilidade dos fenômenos da época, né, dos fenômenos astrais, ou seja, da posição dos corpos que se conheciam. Depois dele veio um cara chamado Perfírio, ele era romano, ele foi o primeiro a ter uma descrição estável. Naquela época já se conhecia, por exemplo, os 12 signos. Foi nessa época que surgiu o sistema lá de dividir o corpo celeste, enfim, a esfera astral em 12 casas. Se perceberam que a melhor maneira de você dividir o ano, de maneira que ele se encontre com as estações do ano, era em 12, por isso 12 meses.
isso avançou durante a escolástica medieval, até chegar a um ponto ali que foi o último cara, digamos assim, e mais ou menos a astrologia morreu ali, nada se produziu depois dele, só vai ser resgatado ali no final do século XIX, que é com Kepler. Kepler ele é mais famoso por ser física, né? Ele foi o cara que foi um dos caras que deu abertura para mostrar que a Terra que orbitava ao redor do Sol, então ele descobriu que o movimento dos planetas era elíptico e não circular, como se pensava na época. Mas o Kepler tem um livro interessante chamado... esqueci o nome agora, porque eu estava no tipo, mas não tem problema. Ele fala a Harmonia do Mundo, o nome é esse, só que em latim. Harmonia do Mundo, se vocês procurarem. E aí, nesse livro, o Kepler começa a fazer especulações do tipo qual seria o tipo de natureza de influência, porque naquela época já se faziam mapas, etc. Mas ninguém sabia responder a pergunta por que existe. Naquela época, os astrólogos já não tinham dúvida de que sim, existe uma correspondência entre a posição dos astros no céu, na hora do nascimento, e o caráter do sujeito. O que não sabia era que influência é essa. E a única resposta honesta que a gente pode dar é que a gente ainda não sabe. Tá? O último cara que tentou responder isso de maneira séria e tentou investigar a questão foi justamente um psicanalista, foi Jung. E a resposta que Jung deu é que provavelmente o que a gente tem aqui é que ele chamava de correspondência estrutural. O que significa isso? Vou dar um exemplo agora que talvez seja um pouco estranho ou alheio a vocês, mas é porque, sinceramente, não tenho melhor. Como eu sou engenheiro, sou da área de exatas, minha familiaridade está mais nessa área. Mas existem muitos fenômenos na natureza, por exemplo, a maneira como funcionam circuitos hidráulicos, o encanamento, e circuitos elétricos. As equações que a gente usa para calcular, por exemplo, qual vai ser a força, qual vai ser a potência utilizada para, por exemplo, transportar uma certa quantidade de fluido numa certa pressão, as equações são iguaizinhas às equações que se usam para circuito elétrico. Uma coisa causa a outra? Não. Não tem nenhuma interferência entre água e eletricidade, no sentido de que uma coisa cause a outra ou que, de alguma maneira, a eletricidade interfira nas propriedades da água ou o contrário. Mas existe uma correspondência estrutural na maneira como a água funciona e a eletricidade funciona, quando elas estão fluindo, digamos assim. E talvez, por exemplo, hoje a gente talvez possa tentar especular qual era o fundo comum ou o motivo profundo pelo qual essas duas coisas têm o mesmo comportamento. Mas no caso da astrologia, a gente não pode. O que a gente pode, e essa era a resposta de Tomás de Aquino, embora, infelizmente, algumas pessoas não gostam, torçam o nariz e tal, mas, enfim, um cara um grande pensador, não tem como a gente negar isso. E ele tinha uma coisa que eu acho interessante. Ele dizia que o mundo ele tem dois tipos de causa. Tá? Na verdade, três tipos de causa. Todos os acontecimentos ou fenômenos da Terra eles têm três tipos de causa. As causas imediatas, as causas próximas e as causas remotas.